É desse jeito. Sejam todos muito bem-vindos ao Cariocast, a mais um Cariocast, que é o podcast da Igreja Batista Carioca. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se à vontade, sintam-se abraçados. E nós falamos aqui diretamente do Mota Prod Studio, nos arredores de Nova York. Aqui exatamente, mais ou menos, a 925 quilômetros do centro de Manhattan. É praticamente... Do ladinho! Né, do ladinho. Aqui a Times Square é praticamente aqui um pulo. Com certeza. Gostou de Times Square? Pulinho, em inglês é meu forte. Times Square. É isso aí. Todo mundo já sabe quem eu sou, Fabiano Killing. E esse espetáculo aqui é Manuela Killing. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Sim. É ela. E aí? Quem é? A única, inigualável, Rainha maravilhosa. de Mogi das Cruzes. De Mogi das Cruzes para o mundo. Isso aí, te mete. E aí, Camilinha? Camila Braz. Oi, Palmas. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz e bem apreensiva em estar aqui. Tô vendo. Antes de começar, a gente para ela. Camila, fica calma, cara de câmera, Camila. Dizem que eu sou muito expressiva, né? Então não dá pra disfarçar, né? Eu tô bem. Não, mas vai fluir bem, amiga. Você vai ver só. Mas tá tranquilo, só calma. Tortura dura Vamos pouco. que vamos. Respira e vai. Assim, pra gente dar o start, começar, como a gente sempre começa, a gente sempre pergunta como Cristo encontra você. Que a gente sempre acha que, a gente sempre repete, a gente sempre acha que é a gente que buscou e a gente que encontrou. Na verdade, ele que nos encontrou, porque perdido éramos nós, né? Exatamente. Então, em que momento ele te acha assim? Então, foi um processo. Não teve um momento que eu falei assim, foi neste momento que eu aceitei Jesus. Não foi, foi um processo. Eu penso muito sobre isso, eu tento entender, né? Porque a gente às vezes quer um momento, aquele que Deus fala, e comigo não houve isso. Às vezes você fala assim, mas como não? E aí eu era pequena, tinha 8, 9 anos. E um dia eu cheguei para minha mãe, falei assim, mãe, quero ir à igreja. A sua mãe já era cristã, amiga? Não. Minha mãe era católica, eu fui batizada em igreja católica, quando pequena e tal. E aí eu cheguei para minha mãe, eu quero ir para a igreja. E ela falou assim, quer ir para a igreja? Eu falei, quero ir para a igreja, me leva para a igreja. Ela falou, tá, vou te levar para a igreja. E aí, na época, eu morava, né, em Mogi das Cruzes. Eu não nasci em Mogi das Cruzes, eu nasci em Resende. Ah, é verdade, é verdade. Na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade, não. No interior do Rio, do estado. E aí, depois, pequenininha, a gente mudou para Mogi das Cruzes. Então, eu morava em Mogi das Cruzes já nessa época. E aí, eu falei para ela que queria ir para a igreja. E tinha uma vizinha, lá em Mogi das Cruzes, que falou assim... tem uma igreja aqui, perto, igreja católica. Uhum. E aí, ela falou, então tudo bem, vou levar. E aí, minha mãe me levou, eu fui toda feliz para a igreja católica, porque eu ia para a igreja. E aí, ela foi, me levou e tal, para a primeira, acho que era catecismo, né? Isso, Fui pro catecismo. Primeira comunhão, o pessoal chama. Isso, né? eu ia passar por esse processo, eu estava muito feliz. Aí, cheguei na igreja, eu uma igrejinha pequenininha e tal. Quando eu cheguei lá, aí as crianças entraram, eu estava junto, toda feliz. Minha mãe foi embora, fechou a porta, uma porta de madeira da igreja e tal. Eu estava lá dentro, acompanhando. Não deu 15 minutos, bateram na porta. Pá, 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 pá. Aí, pá, 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 pá. Aí olhou assim, minha mãe, Camila, vamos embora. Eu, como assim, vamos embora? Vamos embora, vamos embora. Eu falei, mas eu quero ficar na igreja. Não, vamos embora. Aí ela falou, deu uma desculpa lá e tal, vamos embora. E aí nós fomos embora. Mãe, eu quero ir para a igreja. Como assim você está me tirando da igreja? Né? Eu não entendi nada, pequena ainda, né? E aí depois de alguns, sei lá, não sei, tempo, não sei de dizer. Uhum. Mas depois de um determinado período de tempo, eu comecei a ir com a minha mãe e o meu irmão numa igreja super distante, igreja presbiteriana. E aí, só que era muito distante, tinha que pegar 3 ônibus na época, era quase uma hora de viagem e tal. E aí a gente ia, e eu amava a igreja presbiteriana, porque... Mas que idade tu tinha, mais ou menos? Uns 8 anos. De uns 9 para 10. 9, 8. Aí começamos a ir lá e eu amava a igreja, amava a EBD, tinha um pé de pitanga que eu não esqueço. É o que eu mais lembro da igreja presbiteriana, é o pé de pitanga. Aí, gente, uma delícia, o pé de pitanga da igreja. É o que me marcou, não. Tá vendo? Mas foi um período assim que eu me encontrei, né?
E eu gostava bastante e tal, só que eu tinha dificuldade da distância. Aí minha mãe, aos poucos também, né? Aquele sacrifício e tal. A gente foi esmorecendo. Aí uma amiga dela do trabalho falou assim, Camila, falou pra ela, né? Falou pra minha mãe, Graça, olha só, perto da sua casa tem uma igreja. Ela, como assim? Perto da sua casa tem uma igreja batista. Ah, que bênção. Aí foi quando ela falou assim, então me dá o endereço que eu quero ir. A Camila quer ir, a Camila queria ir, né? Ela também já estava aprendendo, né? Já tinham explicado para ela o caminho, a verdade e a vida e tal. E aí, uma compreensão maior. Exatamente. Aí nós começamos a frequentar a Igreja Batista, lá em César de Souza, né? No bairro de Mogi das Cruzes. Achei que já era outro lugar. Né? E aí nós começamos a frequentar. E quando eu cheguei na igreja, eu já de 10 para 11 anos. Já quase pré-adolescente. Aí o pastor falou, o que você quer? Eu quero me batizar. Isso você com 10 para 11 já, Para 11 anos. Eu quero me batizar. Ele assim, como? Né? Como assim? Essa menina chega aqui e já quer se batizar. E eu fui para a sala, né? Que naquela época chamava sala de catecúmenos. É isso Sim, aí. é um novo convertido, né? Exato. Umas crianças de 11 anos, né? Parece E eu catacumba. lá, exato, uma coisa estranha, né? E aí eu fui para esta sala e passei por todo o processo. E quando foi perguntando, né? O pastor foi perguntando, você quer batizar, quer batizar, quer batizar? Quando ele chegou em mim, quer batizar? Eu quero. E aí no dia 31 de dezembro de 1991, eu batizei. Ai, que bênção. E assim, então foi um processo. Sim. Né? Não houve um momento. Eu falo as datas, eu fico pensando o que eu estava fazendo no dia 31 de dezembro de 1991. 91 para 92, né? Exatamente. Eu tinha Não 11 sei, anos cara. nessa época. Ai, meu Deus, entreguei a idade. Agora que Eu ia dizer a minha, mas não vou nem falar, né? Não falar, Agora, gente, pra não que vou esse tomar assunto, conta, né? deixa Eu pra estava lá. com 17 para 18 já. Jesus Cristo, quase se alistando no Não, exército. eu também. A minha mãe me mandou para... Eu sou de uma cidade que é Santa Maria, onde tem a Romaria, da Nossa Senhora. Tudo é muito católico. E eu tava demais. Aí ela falou, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele me levou. Chama o padre exorcista. Chama o aqui. padre aqui, porque garoto, tá difícil. Aí depois... Mas aí tudo bem. Daí você foi lá e tal. Agora a gente dá um corte, né? Passou a adolescência ali na igreja. Sim. E é isso que eu ia perguntar. Desde então, você se manteve firme, amiga? Sim, Desde essa... Sim, sempre. Firme, atuante, envolvida nos Desde pequena ministérios, já. sim. E aí eu sempre quis participar muito. Então eu entrei na organização Mensageiras do Rei. Ai, que da legal. Igreja Batista, né? Isso, Tem é. as mensageiras e os embaixadores. Os embaixadores, Meu irmão né? era embaixador, sempre embaixador, ele Que ia maneiro. também. E aí eu nas mensageiras, e aí eu comecei, as meninas começavam a dar estudo, eu quero dar estudo. Ou seja, sempre envolvida com o ensino, Sim. até pela referência da sua mãe, né? Exatamente. E aí eu passei por todos os cargos das mensageiras. Tem uma frustração, porque eu não fiz a última revista das mensageiras, mas fiz todas as etapas. E assim, a organização Mensageiras do Rei é uma organização linda, né? Porque Sim. fala de missões, é uma organização missionária. E isso foi aflorando, né? Trabalhando com missões, enfim. E aí eu fui indo, passei por vários cargos na igreja e até hoje continuo firme. E em algum momento desse período que você se envolveu, você ativamente, assim, chegou a ir para algum processo de trabalho de missão, alguma coisa assim, amiga? Sim, nós temos, Ai, que legal. hoje tem a primeira igreja em Guararema, que é uma cidade Olha, vizinha que de Mogi das bacana. Cruzes. E eu começou um trabalho pioneiro lá. Eu tinha 15 anos na época. E aí Que maneiro. ia eu, a Fabiana e o Luciano. E éramos jovens, né? E eu era mais nova, a Fabiana e o Luciano um pouquinho mais velho, coisa de 2, 3 anos também. E a gente ia num carrinho, né? De manhã, e a gente trabalhava com as crianças. Olha, lá. que legal. E a gente começava trabalhando com as crianças e mais à tarde tinha a atividade, né, do ponto de pregação. E aí a gente começou ali e era fantástico. Aquele trabalho de criança na Sim. rua, devagar e tal, e evangelizando. E o grupinho foi crescendo. E depois de um tempo, aí formou-se a primeira Igreja Batista em Guararema. Através desse trabalho. E foi muito engraçado, porque eu volto lá e eu vejo as minhas crianças. Cara, tudo adulto já. Tudo grande. Onde, Camila? Exatamente. Às vezes eu olho e falo assim, gente, quem é tu? Eu sou a Fabrícia. Que era uma pequenininha. Eu falo, cara, como assim? Não, e você tá falando isso, até antes de começar eu falei, cara, tinha alguma coisa que eu queria lembrar de comentar, né? Que eu tava vendo aquele livro, Os Pilares, né, do Ministério Infantil, e tem um trecho lá que eles falam que o grande problema é que algumas igrejas acabam deixando as crianças, os adolescentes, num estado de espera. Né? Tipo, você ainda não está Exatamente. pronto, Sim, ainda o pessoal não, geralmente ainda fala, não.
a igreja do futuro, não, como se não fosse então, presente você não ali. pode deixar em espera. Olha, com 15 anos, olha o que Deus confiou nas mãos de vocês, né? Hoje são famílias que estão ali, né? Firmes na presença de Deus. Uma igreja linda. Porque a criança, ela é a igreja do hoje, não é? Do passado, que eram, né? Do presente e do futuro. Exatamente. Então, exatamente. É aquela questão da gente também acreditar, né? Exatamente. Se olhar para um adolescente de 15 anos e vai falar assim, poxa, como assim eu vou deixar uma responsabilidade? E íamos nós três. Nós saíamos ali, o Luciano na época já dirigia, né? Então a gente saía dali de Mogi das Cruzes, acho que eram, sei lá, 40 quilômetros mais ou menos. Eu acho, não sei, sou ruim de distância, entre 20 e 40, por aí. 925 quilômetros, mais ou menos. A distância como se fosse daqui até Manhattan. Daqui é Times Então Square. a gente ia ali na Mogi Guararema, e uma pista sinuosa. Com material. Com material, bem aqueles tias, é o tipo brinde. Exato. Não, é o tipo de história que te marca. Ela fica em você para sempre. E eu olho hoje para a igreja, né? E assim, vem essas memórias, né? As dificuldades com o trabalho com as crianças, as dificuldades da gente ir também. Porque não é fácil a gente deixar o nosso a fazer as nossas coisas e sair, entendeu? É verdade. E preparar, enfim, tudo isso. Mas assim, é muito legal ver os frutos hoje. Com certeza. Muito legal. E como é que você falou que vocês eram todos jovens e tinham famílias, os pais também iam ou eles deixavam as crianças? Porque tem muitos trabalhos assim que os pais deixam, né? E as crianças ficam lá. A gente deixava bem livre, né? A maioria deixava a criança e depois ia buscar, né? E alguns ficavam ali ajudando, às vezes na hora do lanchinho, alguma coisa assim. Mas era bem bacana, tinha uma troca bem legal, né? E você via, assim, no caso, foi a primeira igreja batista de uma cidadezinha minúscula, que é Guararema. Que legal. E as pessoas sedentas, né? Então, assim, a gente quer ouvir. Da mesma forma como eu estava, né? Que eu queria ouvir, a minha mãe queria que eu explicasse, a gente percebia isso nas famílias e nas crianças. Então, a receptividade é muito grande. Não, mas isso, você falou um negócio, e isso é muito sério, porque você falou... As pessoas estão sedentas, elas estão com fome também, estão famintas. E quando a gente está com fome, a gente come qualquer coisa. Sim, isso é verdade. Então a responsabilidade, isso dá um clique na mente da gente, dizendo, cara, eu não posso deixar para depois. É verdade. Exatamente. Né? A mensagem ela é urgente, eu tenho que falar agora. O pastor Ricardo, uma vez conversando com ele falou, como do trabalhador da vinha. Né? Ele falou do trabalhador da vinha e falou, eu cheguei agora, tem gente que está desde manhã cedo trabalhando. Eu cheguei agora, eu não posso parar. Não tenho direito de parar. Exatamente. E porque essa criança e esse jovem, se a gente não levar isso, ele vai se alimentar do que for dado para ele. E ele come qualquer coisa estando com fome. Ele vai beber qualquer coisa. Esse é o perigo. Esse é o dia de hoje. O inimigo ele não vê essa faixa etária como um limitador. Ele vai querer atacar independente da idade. Exatamente. Né? E eu lembrei de algum momento que a gente leu algum livro que falava sobre a questão do ataque dos inocentes, né? Sempre de tempos em tempos você tem um ataque, não é? A geração dos inocentes. Você vê ali nos tempos de Moisés que mataram as crianças, depois você vê nos tempos de Jesus também que fizeram isso. Então hoje a gente vê também esse ataque à inocência das crianças, não é? Então da importância da gente trazer essa reflexão de a gente levar o evangelho para eles, porque eles estão o tempo todo recebendo essa informação. Né? E num tempo em que as pessoas estão cada vez mais ocupadas e olhando para si, acabam não olhando tanto. Não, e a geração de hoje, você não tem... Como é que eu vou dizer? Você não só vai ao mundo, você traz o mundo para dentro de casa agora, com a rede social, com a internet, com tudo. Você não sabe mais o que é. Você tenta blindá-lo do mundo, mas o mundo está no bolso. É complicado. Estava vendo um documentário no Netflix que fala sobre a mente humana, né? E eles estavam falando sobre a distração, né? Que é um grande problema. Aí tem um cara que em 1925 ele fez uma experiência, ele botou tipo um capacete com duto lá para ele ficar respirando, tipo assim, para que nada na volta dele distraísse ele. Tipo assim, eu vou ficar aqui concentrado fazendo o que eu estou fazendo para que nada assim, fora de mim me distraia. Mas ainda assim ele se distraiu. Mas claramente então, dele... Então eu fico pensando que, né, a gente que tem esse contato com as crianças,
Isso é uma grande dificuldade, né, amiga? Porque, assim, até a gente que é adulta, a gente se distrai com facilidade. E como é que se você vê isso hoje? Porque você prender a atenção da criança dentro da igreja, ou até, né, os pais fora da igreja também, para trazer o ensino da palavra. Como é que a gente faz para captar a atenção, não é? Porque é difícil. Eu entendo que é a questão da identidade. Você tem que ser, né, como disse Paulo, né? Fiz-me de judeu para os judeus. De louco para com os loucos. Isso vale também para as crianças. Sim. Então você com todos, exatamente. Então assim, você tem que ter essa identidade. Quando eu estou na sala do Carioquistas, é outra Camila, né? Eu sei como é que é. É diferente, né? É diferente. Então assim, normalmente é o que tem a maior barulho, maior gritaria. Porque você tem que ter uma identificação com eles. Captar o coração deles. Né? Então, assim, às vezes eu falo, não, hoje eu vou entrar mais contida, nós vamos fazer, né, ali. Então, eu tento, mas daqui a pouco eu já estou brincando com eles. Aquele negócio, sentem e prestem atenção. Eles já ficam no colégio o tempo todo. Exatamente. Aí vai chegar ali, pô, daqui a pouco já não quer mais. Então, assim, a gente tem que brincar e tal. Óbvio que, às vezes, algumas coisas nos levam para alguma coisa mais séria, né? Então, a gente, por exemplo, agora, há pouco tempo, a gente estava estudando os Salmos, né? A gente tem estudado. E pô, eu viajo nos Salmos, a gente falando do Salmo 24, 23, né? O Senhor é meu pastor, e a gente falando da questão do pastor, né? E tudo mais. E aí eu falei, não tem como, eu vou falar do que eu sinto. Então, eu falei do que eu sinto e tentei trazê-los para isso. Mas a identidade é super importante, né? Então, a gente se identificar, né? A gente criar essa conexão, essa ponte de comunicação. Esse é o maior desafio. Não adianta você entrar numa sala com crianças e você querer falar de uma forma que não cria. Aliás, com todo mundo, né? Até com adultos também. Exatamente. Você tem que criar essa conexão. E assim, é difícil você captar a atenção até do adulto hoje, porque para você captar a atenção do adulto tem que ser alguma parada que de fato seja de total interesse dele. Que senão, isso, exatamente. Né, exatamente. O mundo está muito frenético, está muito agitado, são muitas informações, tudo muito mastigado. Sim. Então, se for difícil, você não vai se prender. Não. Né? Não que tenha que ser a palavra se adequar ao ouvinte. Não, a palavra de Deus não tem que se adequar. Mas você tem que levar de uma forma que seja entendível, né? Que a pessoa possa entender realmente. E você falou que em 91 você se batizou, né? Mas logo depois você começou a trabalhar com as crianças e você pegou gerações diferentes, né, amiga? Porque você desde então sempre teve esse trabalho, né? Assim, aí eu trabalhei, realmente o meu primeiro ministério foi com crianças, né? E aí depois, né, formou a igreja e aí eu fui pro ensino, porque o meu dom é o ensino. Então, assim, eu sempre trabalhei com ensino na igreja. E aí, junto com as mensageiras e depois com a EBD, eu amava dar aula pra gente mais velha que eu. Eu falava de Apocalipse. Então, assim, eu gostava. Botar medo no coração das pessoas, né? Os selos, vem lá, o dragão. Então, eu realmente gosto do ensino, né? Realmente é uma coisa que eu sei que Deus me deu. E acabou que eu levei pra vida também, né? Mas, assim, que é a minha profissão. Eu sou professora, eu sou bióloga, né? Eu gosto de falar que eu sou bióloga, mas, na verdade, eu sou professora. Você é professora de biologia, é diferente, exatamente, né? O biólogo porque pesquisa, né? eu fiz o bacharelado, eu fiz a licenciatura, eu trabalhei na universidade, até antes de vir aqui pro Rio. Mas, assim, hoje eu me vejo como professora. Sim. É o ensino, né? Sim. Deus me deu esse dom, eu uso como um meio de eu ter o meu sustento, mas eu entendo que é isso que eu tenho que usar. E a vida toda na igreja eu sempre trabalhei com ensino. Então, fui diretora de EBD, não gostava. Quando eu fui diretora de EBD, eu odiava. Porque não ficava em sala, né? Você gosta do contato na sala. Assim, você vai ser diretora da EBD. Tá, tudo bem. Fui lá, diretora da EBD. Tá, mas quando que eu vou pra sala? Eu quero estar na sala. Então eu gostava disso. Resolvendo pepino, na frequência. É o que faz, Não, material. Eu odiei, eu não queria. Então, assim, eu sempre trabalhei com várias faixas etárias, né? E aí, depois, né, aqui na Igreja Carioca, que eu voltei a trabalhar com criança. É aí que eu quero chegar, olha só. Você nasce no Rio, vai para Mogi das Cruzes, ainda criança, né, um pouco mais que um bebê. 6, 7 anos, mais ou menos. Vai criança. Você falou que estudou lá. Sim. E você volta quando? 2012. Caraca, é recente agora. Sim, 2012. Foi quando você veio para Carioca?
Mais ou menos. Como é que você chega aqui? Isso que eu quero saber. Então, esse aí, salto, né? Eu vim pra cá, né, já casada. E aí nós viemos e passamos por algumas experiências, né, em igrejas. E foram experiências, sabe como é que é a vida, né? Às vezes a gente passa por alguns dissabores, a gente vê coisas que de repente a gente fala não é bem assim. Enfim, mas a vida faz feita parte, disso, nós somos né? humanos, somos certeza, falhos e a com gente certeza. erra, né? E eu estava muito machucada, mas eu nunca deixei Jesus. Amém. Nunca Sim. deixei. E aí eu estava muito machucada, já não queria mais. Eu falei, acho que eu não quero mais me envolver com liderança. Eu não quero mais Cara, isso. falar isso pra Deus é a pior coisa que tem. Experiência própria. Não, Não eu quero não mais. falei pra Quando tu Deus, vê, mas eu cai tava um negando monte, pra né? mim. Eu tava em dentro negação. de você. Não, mas entendi. tá falando pra Deus de qualquer forma. Mas não aí- quero mais. aí- Quando vê, cai um monte de coisa no colo. Exatamente. Aí nós encontramos o pastor Washington. Aí falava, esse pastor é diferente. Eu falava, duvido. Esse pastor, ele é diferente. Duvido. Não, porque eu já estava bem calejada, entendi, de sim. bastante sofrimento. Mas é diferente. E aí eu dela. não acreditei. E aí eu lembro que quando, né, teve lá uma reunião, e aí quando o pai da Rebeca chegou em casa, ele falou assim, olha, o pastor Washington te mandou um recado. Eu não conhecia, nem sabia. Eu era de São Paulo. Quem era pastor Washington? Eu não sabia quem era pastor Quem é esse Washington. homem? Aí, hoje eu sei quem é o pastor Washington, né? Aí falou, olha só, ele disse que o seu cativeiro acabou. Olha isso. E eu não sei nem se ele lembra disso. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, como assim ele vai falar que o meu cativeiro acabou? Né? E aí fui pra igreja. E aí cheguei lá, e o culto da Carioca sempre foi um culto muito objetivo, papum, né? E eu sentei ali e começou a ministração, ele encheção começou de a linguiça falar nenhuma. e foi me quebrantando. E já logo no primeiro culto eu comecei a chorar. E quando eu choro não é porque eu tô com sofrimento. E às vezes eu choro muito no Não, eu culto. sei como Mas não é é. porque você tá com sofrimento, você tá quebrantado. Sim. Sabe? E sentindo Então, na presença de exato. Deus, numa liberdade Isso, mesmo, né? exato. E aí eu comecei ali a chorar e eu comecei a sentir algo diferente. E aí nós ficamos ali. E aí foi na época que eu conheci o Carioquides. E logo o que aconteceu? Comecei a dar aula para as crianças. Claro. Juniores. Já logo entrei nos juniores. Que é Aí a aquela Rebeca faixa etária que pequenininha, muita gente corre, né? E eu amo. Eu também gosto. É que eu mais gosto. Aí, realmente, a minha identidade. Eu fico com criancinhas menores, mas eu fico com medo, porque eu sou muito ogra, entendeu? também Então, sou, comigo são Não, os mas essa juniores. faixa de 8 a 12... É Mas boa. é muito legal, porque assim, eles conseguem acompanhar, não é? Você pode se soltar. Sim. Então, assim, se você tiver que sinalizar, eles entendem de Eles boa. entendem, exatamente. Então, assim, é uma faixa que acompanha. Eu acho que tem a ver com a nossa idade mental, amiga. Não, mas tem, Então, mas tem um negócio seguinte, que José Saramago, ele tem uma frase que ele diz assim, ó, que eu vou parafrasear, eu não vou lembrar exatamente. O que ele diz é assim, tipo, quando eu morrer, eu vivo de uma maneira a nunca envergonhar a criança que eu fui. Porque quando eu morrer, quando for embora, vai eu e essa criança de mão dada. Então, a gente não deixar morrer aquela criança lá dentro. Exatamente. Isso é por isso que a gente brinca, a gente fala, às vezes o negócio não tá legal, mas a gente, deixa ela sair um pouquinho e, sabe, dá aquela... É isso aí. Aquela... Ai, a vontade de viver. Cristo diz que das crianças é o reino, então que eu seja essa criança, então, né? Exatamente. Aí o que acontece? Nessa primeira passagem, que essa foi a primeira passagem na Carioca, eu trabalhei junto com os juniores, na época o pastor El Natan e a Margarete, que estava à frente. Então eu trabalhei integralmente ali com os juniores. E a Rebeca ali junto. E foi a época que marcou muito a Rebeca. Marcou demais a vida dela. Essa fase eles lembram de muita coisa. Então, né? assim, e ela ficava com as crianças, mas daqui a pouco ela estava ali com os juniores. Ela não tinha idade ainda para aquilo, mas ela estava ali com os juniores, ela estava explicando e tal, ali dando aula. E aí ela acompanhava. E aí depois, né, nós fomos para um outro ministério sobre a bênção do pastor Washington. E aí nesse outro ministério também aconteceu, aí foram problemas pessoais, né? E aí a minha vida tomou um outro rumo. E nesse novo rumo que tomou, eu estava de novo machucada. Só que aí eu tinha um pastor Washington. Então, logo quando as coisas começaram a acontecer, pastor, tá acontecendo.
E aí um dia eu fui até bem. ele, só que aí eu estava muito machucada, eu não conseguia me aproximar da igreja. Porque tudo que eu via, como agora vem a lembrança, Adoro. né? Machucava. Sim. Eu fiquei 2 anos em casa, servindo a Deus, orando, jejuando. Deus falou muito comigo, muito em sonhos, engraçado, porque eu não acreditava, né? A gente vê lá em Hebreus, tendo Deus outrora falado, muitas vezes por muitos profetas, hoje nos fala por meio de Jesus. Então, ali era Jesus, não tinha sonho, Deus não falava comigo por sonhos, eu não acreditava nisso. E foram os 2 anos que Deus mais falou comigo por sonhos, coisas que iam acontecer. Eu me trancava no meu quarto, eu orava, eu jejuava, e Deus falando comigo. E aí eu falava, Rebeca, vamos para a igreja? Vamos. A gente ia para uma igreja mais próxima, porque aí neste inteirinho eu já estava aqui no Rio. Sim. Eu já tinha No outro passado pela bairro. Carioca, só que eu morava na Taquara. Já morava na Taquara nesse momento. E a igreja no Meier. E aí eu não tinha carro, não tinha nada. E aí eu e Rebeca somente, como é que a gente ia fazer? Não tinha como fazer. E aí a gente visitava algumas igrejas, eu tentava voltar, mas aí era uma bênção apostólica, era um louvor que me machucava, me trazia lembranças que me doíam demais na alma. E aí eu falava, Rebeca, vamos ficar aqui, porque ela estava crescendo. E eu precisava dela com na igreja. certeza, tá certo. Exatamente. E ela virava para mim, mãe, eu quero a igreja do pastor Washington. E foram 2 anos que eu passei em casa orando, sem condições de ir para a igreja do pastor Washington. De vez em quando eu visitava o pastor Washington, ia lá na igreja e tal. Mas eu não tinha condições de frequentar, né? De ser assídua. Moral da história. Obrigada. Moral da história. Depois, na pandemia, né? As coisas mudaram. E aí eu consegui um carrinho e tal. E aí a Rebeca, mãe, eu quero ir para a igreja do pastor Washington. Eu falei, tá bom, a gente vai. E aí, quando nós voltamos, ele falou pra mim assim, tem um negócio pra você aqui. Eu, o quê? Carioquides. Logo na primeira vez que eu cheguei, eu hã? Como assim? E aí, depois a Rebeca encontrou com ele, né? Da primeira vez que a gente foi, já nesse retorno, nessa decisão de retornarmos, ele não estava na igreja. Ele estava pregando fora. Aí eu lembro que eu falei com a Nayara. Falei, Nayara, cadê o pastor? Não tá aqui, que não sei o quê. A gente veio atrás do pastor, nosso pastor. Aí ela, não, ele tá pregando fora. Aí no domingo seguinte, a gente se reencontrou. A Rebeca abraçou o pastor, ela chorava. E assim, o que eu lembro, o que me marca foi exatamente a marca do Carioquides na vida da criança, né? Sim. Então, assim, é uma igreja que eu amo, a Igreja Batista Carioca, mas talvez por toda a história, mas principalmente pelo cuidado que sempre teve com a Rebeca desde o início. Sim, e quando fala do filho, exatamente, tem um peso diferente. Então, por né? mais que você esteja machucada, doído o que for, né? Quando ela falava assim, e eu tentando de todas as formas, a igreja mais próxima, a igreja que fosse mais cômoda para mim, tentei várias. Mas ela, mãe, eu quero a igreja do pastor Washington. É a igreja do pastor Washington. Foram 2 anos ela me pedindo a igreja do pastor Washington. E aí foi quando a gente retornou para a Igreja Batista Carioca. É a minha segunda passagem. Não, porque é lá que ela teve essas lembranças, não é, mais marcantes, né? Então, É lá onde ela fincou a raiz, não adianta. Exatamente. Não tem... Foi onde a Marisete cuidava, né? E a irmã Isabel. Então era um vestidinho, era sapatinho, era, sabe, presentinhos, eram coisinhas assim. Então a Rebeca era uma princesinha, né? E ali a lição, e o cuidado, e o acolhimento, e o amor e tudo. E aquela atmosfera. Então, assim, isso marca demais. Com certeza. Né? Então, foi... Não, é que a gente, né, desse tempo que a gente também tá lá, esse cuidado com a Clarice também pra gente tem sido, eu falei com você desde o início, né, em todos os momentos, assim, pra gente também foi muito importante nessa nossa transição quando a gente veio pra Carioca também, esse cuidado que a gente recebeu como família, né? Sim. Como família, né, amiga? Você também foi cuidada como mãe, não é, como mulher. Então, assim, hoje você tem uma igreja, né? Então, assim, né, nós fazemos parte, nós estamos ali inseridos naquela família, né? Aquele cuidado de quem chega ferido. Exatamente. Quem chega machucado. Tipo, não é? O pessoal acolhe. E esse acolhimento. Essa é a diferença. O acolhimento que faz a diferença, né? E falando em acolhimento, eu não tenho como encerrar sem falar do... Como é que a Libras chega para você? É outra história. Tem tempo. Com certeza. Isso também foi em Mogi das Cruzes. Lá na sua adolescência também? É isso que eu tava pensando. Eu digo, cara, que não é uma coisa fácil. Foi por volta dos 20 anos agora.
Não é uma coisa simples de se fazer, sabe? Eu era promotora de missões mundiais e nacionais. Sim. Na verdade, na época, eu estava mais atuando com missões nacionais. Que isso. Da Junta de Missões Nacionais. Cada Falei que igreja era tem o seu rainha de representante. mulheres, ninguém acredita. Não, cada igreja Junta tem... de Missões Mundiais. Não, mas olha Da galáxia! A estrutura da galácticas. Gente, é super simples. É só um cargo dentro da igreja. Nada mais do que isso. Então, assim, a Junta de Missões, né, que faz parte da Convenção Batista Brasileira, tem a Junta de Missões Mundiais e Nacionais. Então, para promover a obra missionária, cada igreja nomeia um promotor de missões. Para estar em contato, pegando o que está acontecendo e falando, né? Então, uma vez por mês, a gente fazia um momento missionário, festa missionária. E o mês de março e de setembro são os meses de missões na denominação batista. Então, março é o mês de missões mundiais e setembro é o mês de missões nacionais. Legal. Um belo dia, lendo um versículo que eu já li trocentas vezes, né? Romanos, como ouvirão se não há quem pregue. Estava lendo lá, como ouvirão se não há quem pregue, me inspirando para falar alguma coisa, porque eu já falava pra caramba na igreja, né? Eu olhei, como ouvirão se não há quem pregue. E como pregarão, E surdo né? vai ouvir como? Surdo ouve como? Eu falei, que surdo? Surdo ouve como? Isso começou a me incomodar. Eu falei, mas da onde? Mas tem um negócio que tem, tipo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu sempre falei, nenhum analfabeto tem desculpa. Não é porque ele ouve. E exatamente. E o surdo. E o surdo, né? E assim, um versículo que já bate Quantas vezes a gente lê, né, e passa direto. Várias vezes. Ensinou, aí, né? Só veio aquela, assim, Flecha, direto né? em mim. Surdo vai ouvir como? Eu falei, que surdo? Surdo que eu sei é da Bíblia. O surdo que foi curado, que surdo? Eu não conheço o surdo. Eu não... Que Isso que eu ia te perguntar, lá não tinha? Aí, aquilo foi me consumindo. Eu fiquei dias ali, surdo, e como ouvirão, se não há quem pregue, os surdos, e eu batia no texto. E geralmente você não presta atenção. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, olha só, o que o senhor está querendo me dizer? Surdo o quê? Eu nunca vi surdo, eu não conheço surdo. Como assim? O que o senhor quer? E aí eu falei, me dá um sinal, me mostra o que o senhor quer. E na época eu era presidente, além de... Mais uma estrelinha. Eu era presidente da juventude. O ombro dela já ficava assim. Pesado, Eu era presidente da juventude da igreja. E aí nós fizemos um congresso de jovens e a gente fez uma peça teatral chamada O Crime dos Séculos. Maravilhosa peça. E aí nós fizemos, eu acho que eu tenho até hoje lá. E aí nós fizemos essa peça e eu lembro que eu fui para a igreja e uma das pistas do Crime dos Séculos era uma cenoura. E eu cheguei lá no meio da abertura da EBD domingo de manhã. Eu cheguei lá com a cenoura e falei assim, não, calma que o senhor ainda não entrou na história. Eu falei, olha só, tá vendo essa cenoura? Pois é, essa cenoura é uma prova do crime dos séculos. O pessoal olhando, a Camila tá maluca, né? Levando uma cenoura para a igreja. Então, olha só, o negócio é o seguinte... Você, no próximo sábado, tem que estar aqui. E vai trazer um convidado, um visitante. Porque nós vamos falar do crime dos séculos. E as pessoas precisam saber qual é o crime dos séculos. E a pista é essa cenoura. Você vai abrir a sua despensa, vai olhar a cenoura, vai lembrar do crime dos séculos e vai trazer um visitante. Moral da história, foi uma divulgação... Ai, desculpa. Todo mundo falava que a semana toda olhava a cenoura, lembrava do crime dos séculos. Não, mas distribuir uma cenoura para cada um. Não, nós chegamos a esse ponto. Eu achei que tinha feito isso, né? Quando tu vai abrir a geladeira e olhar a cenoura... Mas aí, chegou o sábado, fizemos a peça e tal. Final do culto, vem uma amiga falando assim, Camila, trouxe uma pessoa para você conhecer. Eu falei, legal, né? Um visitante, que legal. A Silvana é uma surda. Na hora que eu vi a Silvana na minha frente, uma surda, eu falei, opa, já entendi. Aí, mesmo surda, mesmo sem eu saber Libras, eu falei com ela. Ela era oralizada, né? Eu falei, olha só, você é a resposta das minhas orações. Eu quero saber como que os surdos ouvirão se não há quem pregue. Ela, por meio da Libras. Eu falei, eu preciso saber mais dessa Libras. Ela falou, você vai para minha igreja, você vai aprender Libras lá. E aí eu fui para a igreja dela, ela era da PIB de Suzano. Detalhe, eu nunca tinha visto um surdo na minha frente. Não. Sabe onde ela morava? Na rua de trás da minha casa. Eu tô dizendo, você não presta atenção, você não sabe, você passa pela pessoa, você não tem noção. Exatamente. Não, e você falou que ela era oralizada. Oralizada. O que vem a ser a oralizada? Ela lê o seu lábio e ela se expressa, fala. Exato. Parecido com o Jarbas, geralmente é assim. Ela cantava isso, ela cantou aquela santo, santo, santo.
totalmente desafinada, mas ela cantava, eu chorava. Eu falava assim, gente, surdo, olha, Não o tem surdo limite, cantando, né? porque a gente fala às vezes surdo-mudo, né? Aliás, surdo-mudo é errado, eles ficam pilhados quando falam surdo-mudo. Não, porque uma das minhas grandes questões era o seguinte, a gente tá lá na igreja, tá os surdos lá, aí tá tocando, começa o louvor, aí alguém sobe e começa a fazer as libras ali. Só que eu pensei, pra quê, cara? Tá passando, tá escrito, né? Tá escrito a letra. Pô, é um público muito específico. Aí depois que eu fui saber que muitos deles, aquelas letras ali, não tem o menor sentido para ele. Porque a gente ensina como A, B, B. Muitos não sabem símbolo, ler. O signo escrito tem a ver com signo sonoro, né? Então, exatamente. Então é difícil. E aí ela era oralizada. Então eu falei com ela. Falei, olha só, eu preciso. Ela falou, você vai para minha igreja, você vai aprender. Era a PIB de Suzano, a primeira igreja batista de Suzano. Era uma cidade vizinha, Mogi das Cruzes, Suzano. E aí eu fui para lá, né? Conversei com o meu pastor na época. Ele falou, a gente vai pagar o curso de Libras para você. Você vai e você vai fazer uma multiplicação aqui na nossa igreja. Vai eu para lá. Aprendi a Libras, eu fazia faculdade, né? Eu estava entrando na faculdade já nessa época, já com quase 20 anos. Aí eu fazia Libras, eu estudava de manhã no sábado e saía da faculdade e ia direto para o curso de Libras sábado à tarde na PIB de Suzano. Aí fiquei lá, aprendi aquela sede de aprender Libras, sabe? Porque eu sentia, como sinto até hoje, que Deus tem algo comigo na Libras, com o Ministério de Surdos. E aí foi quando eu aprendi e comecei a ensinar na igreja. Hoje, a Igreja Batista em César de Souza tem um ministério que foi eu que iniciei com os surdos. Glória a Deus. Poxa, né? amiga, você deixou E aí eu fiquei marcas super aí, emocionada, que porque benção. assim, quando a gente começou com o trabalho com surdos lá, tinha surdo que não sabia Libras. Eu fui ensinando Libras, eu fui ensinando surdo. Tinha mãe que falava assim, eu nunca falei, eu te amo pro meu filho, como que eu faço? Meu filho é surdo. A linguagem é um negócio muito incrível, né? Como é que você transmite... Claro que ali é diferente, não é como a gente utiliza a nossa linguagem, é uma outra forma de percepção. Mas você transmitir um sentimento que é algo abstrato através de um gesto para alguém que não sabe o que significa aquilo. Como é que você diz o que é o... Como é que ele entende o que é o amor sem... Exatamente. Mas é a expressão, né? A Libras é a expressão também. Pois é, muito... Então, assim, foi uma revolução na minha vida, né? Nesse período e tal. Aí, quando eu vim pro Rio, fiquei 10 anos sem ver surdo, sem falar com surdo. Aí começa eu, pastor, vamos começar um ministério com surdo aqui. Isso que eu ia perguntar, de que forma que você foi ativa nisso também ali na Carioca? Então, ai, que legal. Não fui, Não? foi Deus que fez. Olha, que benção. Porque aí eu comecei, eu e Simone, pastor, Ministério de Surdos aqui, ele tá. Aí ele parecia Camila. Tá, E não aí, tem surdo aqui? Tá, Para que vou fazer surdo? o quê? Que eu vou Vamos catar fazer, alguém, a gente né? precisa sim, Sim. mas a gente precisa de surdo, não tem surdo aqui. E eu, pastor, vamos começar. Não, mas a gente não tem surdo. Primeiro a gente precisa dos surdos, a gente precisa preparar isso. Como é que a gente vai fazer? Ele nunca disse não, ele nunca se opôs, A questão mas é que ele não tinha via. pessoas, Como que né? eu ia fazer Entendi. se não tinha surdo? É melhor você Ministério com ter surdo sem surdo? Sim. Não, é melhor Né? você ter tudo preparado para receber do que quando você receber você ter que correr atrás E para aí a inventar gente alguma não coisa. sabia como. E eu toda enferrujada, já 10 anos que eu não é nada de Libras. E aprendi Libras em São Paulo. A gente tem, né, os regionalismos e tal. E aí eu me sentia toda enferrujada também, mas aquele negócio me incomodando. E aí eu já comecei a orar. E aí Deus foi dando alguns sinais, né? Alguns sinais. Aí foi aparecer um surdo, aparecia outro. Mas tudo bem, né? Eles tinham o assim, ministério né? deles, né? E aí um belo dia o pastor vem todo empolgado. Aquele jeitinho Pastor Carlos Eduardo. Eu, o quê? Pastor Carlos Eduardo. Ele tá vindo pra cá com um grupo de surdos. Eu, pensando que fosse... Um grupo, né? Desceu 2 ônibus. 60 surdos. Glória a Deus. Né, na verdade. Então, assim, eu falei, gente, a gente Para orou pra um surdo, a gente queria, Deus mandou 5 60. vans, 7 vans, 5 Kombi de surdo. Aí foi assim, eu tô desenferrujando novamente, né? Mas aí foi isso. Cara, assim, a gente começou perguntando como é que Cristo encontra você. E a gente geralmente termina perguntando de tudo, o que ainda você não fez que você queria fazer? O que arde no coração de algo que você ainda não fez e tem vontade de fazer? Eu entendo que
assim, as coisas na minha vida, né, ministeriais, elas foram acontecendo. Eu não cheguei a planejar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero ser tal coisa. Não foi assim, né? Do mesmo jeito que eu cheguei para minha mãe, eu quero ir para a igreja, né? Foi, ó, tem surdo. Como que o surdo vai ouvir? Você vai lá para Guararema, você vai fazer. Então, assim, o que eu quero cada vez mais é estar diante de Deus, né? Quando eu passei esses 2 anos lá no meu vale, eu falava, Senhor, a minha essência é na igreja. Eu quero servir ao Senhor. O Senhor sabe que eu não estou bem aqui. Eu só não consigo estar bem lá. Me machuca lá, mas me machuca estando aqui. Então, eu quero servir ao Senhor. Então, o meu desejo é servir ao Senhor e cumprir o propósito dele na minha vida. Amém. É para isso que a gente está aqui. Exatamente. Né? Então, assim, o meu grande desejo é esse. Ministério infantil, que eu amo. Ministério com surdos, que é a minha missão. Amém. E eu não sei como Deus vai traçar isso, como Deus vai, mas eu quero continuar servindo do jeito que estar agradar pronta, a né? Ele. Estar pronta para quando Ele fizer, porque pelo que eu já vi pela sua experiência, tudo que Deus vai fazer, Ele te mostra antes, né, amiga? Assim, Ele te dá um sinal, né? Alguma coisa já te sinaliza. E pegando um pouco do gancho da pergunta que o Fabi te fez, né? Já não, a gente nota que das pessoas com quem a gente já conversou aqui, é muito comum a gente falar de criança, né? E a maioria das pessoas teve essa experiência com Cristo ainda na infância ou na pré-adolescência. Então hoje, assim, olhando para aquilo que Deus te permitiu, sabe? Fazer, frutificar. O que você sente que aquela criança de 8 anos, né? 8 aninhos ali, que queria tanto ir para a igreja, o que você sente que ela mais se alegra hoje do que já aconteceu até hoje na sua vida, assim, de tudo que Deus já te permitiu viver? Eu acho que é sentir o poder dele na minha vida, né? Porque às vezes quando você passa dificuldade, você pensa assim, Deus me abandonou. E foram os momentos que eu mais senti Deus presente. Sentir Deus falando, sentir Deus, mesmo no momento que eu senti que ele falava comigo a respeito de Libras, né? De surdos, de ouvir, e me chamando para um ministério, a questão de eu sentir esse, né, Deus tocando para que eu possa servi-lo, mas ao mesmo tempo ele cuida. Então, nos momentos de dificuldade, esse contato, essa intimidade, que não é porque a gente é ou deixa de fazer, nós somos pequenos diante de Deus, mas o nosso Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão perfeito, que mesmo nós sendo pequenos, ele nos enxerga. Então, assim, o que eu vejo hoje, né? Que com 8 anos eu não sabia que Deus estava me vendo, que Deus estava me escolhendo. Deus já estava me escolhendo. Olha, você vai sair daqui, eu tenho um propósito para você. Quando minha mãe bateu lá na igreja católica, na porta, e me tirou, eu não entendi. Mas era o propósito de Deus já na minha vida. Né? Então, assim, isso para mim é uma coisa que eu sinto, que Deus sempre teve um propósito. E todos os lugares por onde Ele te levou, você deixou uma marca. Você deixou uma essência, você espalhou o bom perfume, amiga, e continua espalhando, sabe? Eu estava lendo sobre essa questão da motivação, né? Cristo é o motivo, né? De tudo que a gente faz. Ele é a nossa motivação. Nós somos criados para isso. Exatamente. A gente pensa que a gente foi criado para ter um trabalho, para ter uma família, para ter um filho, para ter isso. Não! Deus falou, não é bom que o homem esteja só, mas o propósito que a gente foi criado não é pra gente estar acompanhado. O propósito que nós fomos criados foi para servir. É que às vezes a gente não entende o sofrimento, não entende a frustração e os sonhos desfeitos, mas na verdade é ele te puxando e te tirando de toda a distração. Exatamente. Para você entender que você só depende daquilo ali, não depende de outras coisas. Exatamente. E assim, pra gente encerrar, passa rápido, né? Eu falei. Para quem nos assiste aqui, o que você deixa para eles? Que recado você tem para quem nos assiste? Além de visitar a Igreja Batista Carioca, Rua Getúlio, número 18. Meia. Né? O que você deixa de mensagem para o pessoal? O que eu acredito, o que eu penso, o que eu sinto, é exatamente sobre a questão de nós vivermos no propósito, né? E não é uma modinha, não é algo inventado pelo homem, né? O pastor sempre fala isso, está lá em Atos 2, sobre estarmos no propósito de Deus, nós fomos criados para isso, né? E o que eu penso é isso, qual que é o seu propósito na vida? Não é cuidar do seu filho, muito embora Deus tenha te dado a sua herança maior, não é cuidar da sua família, não é ter um emprego, a gente se mata às vezes sobrevivendo por conta dessas coisas que ficam, né? E o nosso propósito não é esse.
Então, qual é o seu propósito? Uma vez, eu amo a Ana Alzira. A Ana Alzira também, pastor Washington falou dela também. A Ana Alzira Nascimento foi missionária na Angola. E também me impactou muito. Jovem, a gente fazia, né, a denominação batista fazia. Hoje já não faz mais isso, fazia os encontros, né, de jovens batistas. E aí eu vim uma vez pro Caio Martins e ela falava assim, qual que é a tua cara? Ela pregando pro jovem, qual que é a tua? E isso eu levei pra vida. Qual que é a minha? Qual é o meu propósito? Meu propósito não é viver para mim. Meu propósito é viver para Deus. Então eu repasso essa pergunta. Qual que é a tua? Qual que é o teu propósito? Por que a gente está aqui? Às vezes a gente se acaba em nós mesmos. E na verdade a gente precisa o tempo todo voltar à nossa essência, que é Deus. Amém. Então é isso que eu deixaria para vocês, né? Pensar qual é o teu propósito. Amém. Amém. Amém? Amém. 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 Se deixar, Aí, a gente fica aqui. Se deixar, a gente vai conversar aqui, vai fazer uma vigília, mas daí a gente vai ser expulso daqui. Vamos pagar juros do estúdio. Então, obrigado pela sua atenção, obrigado por ter ficado conosco até agora. O recado está dado. Qual é o seu propósito? Então, nos visita, deixa de ser bobo, aparece lá. O que você está fazendo que ainda não foi lá na Rua Getúlio, número 18, não, na Igreja Batista Carioca. Então, como diz o pastor Washington, vem ser feliz na Carioca. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus.